está pensando em empreender, primeira coisa assim que tem que, acho que ter em mente, assim, acho que não tem que ter medo de trabalho. A Marieta e Marvin se confundem com Brasília e fazem parte do cenário gastronômico da capital federal. É um negócio dos sonhos da família do Rafael e já está na segunda geração. Uma história bem interessante e inspiradora. Vamos ver? Meu nome é Rafael Ferreira Costa Curta, eu tenho 44 anos e sou empresário, né, do ramo de alimentação. A empresa foi fundada pelo meu pai, então assim, desde muito pequeno, assim, eu lembro de estar nas lojas, meus pais tinham que trabalhar, às vezes não tinha com quem me deixar, né, então eu passei vários sábados da minha infância no Parque Shopping, esperando eles, né, terminar o trabalho para ir para casa. Então sempre estive acostumado a estar na rua, a estar nas lojas desde criança, porque ele sempre quis ter algum negócio, de preferência na área de alimentação, que era uma escolha relativamente óbvia, mas ele não queria fazer muito assim, mais do mesmo, ele não queria ter, né, uma lanchonete, ficar vendendo, sei lá, uma coxinha, pão de queijo, realmente, não que tenha nenhum problema, né, com coxinhas e pão de queijo, assim, mas ele queria fazer coisas diferentes, assim, então com isso foi surgindo as ideias dos sanduíches leves, das saladas, né, e assim que foi se criando, assim, o conceito da Marieta, assim, né, que é um nome, também, assim, não é um nome, né, homenagem a ninguém da família, nem nada, né, só um nome que acharam que era simpático e tal, que poderia ter um apelo e, enfim, e com isso, com a ajuda de familiares, de amigos, ele abriu uma primeira unidade, daí depois, daí acabou que a gente criou esse hábito, assim, agora, geralmente as marcas novas que a gente cria, igual foi o Marvin, né, sempre começa com M-A-R, né, assim, então, depois do Marieta veio o Marvin, tiveram outras operações, algumas já fecharam também, tipo o Marzo, né, que era um bar que a gente teve uma época, enfim, acabou criando essa superstição, assim. O Marvin, né? O Marvin ele surgiu em 2000, também de uma vontade do meu pai, assim, ele sempre, porque assim, apesar da gente vender o Marieta, né, ser conhecido pelos sanduíches, saladas, sucos, assim, uma pegada um pouco mais leve, né, que as pessoas até às vezes confundem como uma comida de dieta, que a gente não acredita que seja. Mas meu pai sempre gostou assim, de carne, sempre gostou de sanduíches, de hambúrgueres. Quando a gente viajava para fora, né, ele ficava, né, fazia questão de conhecer algumas hamburguerias e tal. E surgiu disso também, de uma vontade dele de fazer um produto mais premium, né, na época assim, a gente comprava carne, moía a carne na própria loja. Não à toa assim, que o Marvin é a hamburgueria mais tradicional, né, de Brasília hoje em dia, dessa linha gourmet, assim, né. Aí eu já lembro mais, já participei mais do processo, eu lembro da gente fazendo os testes, os blends de carne para fazer os hambúrgueres, né, todas as tentativas e erros no passado, para a gente chegar no produto que a gente tem hoje. E a gente foi percebendo, assim, que as duas marcas, o Marieta e o Marvin, eram muito complementares, né, então, assim, quando a gente fez um teste uma vez numa primeira loja, né, que a gente montou o Marvin e a Marieta juntos, né, um do lado do outro, assim, meio que para aproveitar a estrutura de cozinha, de administração, assim, e deu super certo. E a gente percebeu que se complementam muito, assim, né, as duas marcas. Então, você começa a atender um leque muito grande de clientes quando você tem a Marieta e tem o Marvin juntos. Então, começou-se a gente a criar essa dobradinha, né, essa simbiose entre as duas marcas que estão sempre juntas, assim, agora. Trabalhar com parente, pai, mãe, irmã, né, que eu trabalho hoje em dia com meu pai, trabalho com a minha irmã, com a minha madrasta, já trabalhei com minha mãe. Tem as vantagens e as desvantagens, assim, né? Eu acho, começando pelo lado ruim, acho que às vezes acaba misturando muito, às vezes você está em reunião de família e está conversando de trabalho.
tem essa parte que eu não gosto, assim, que é difícil de separar. Mas também tem, assim, tem a questão da confiança, acho que da agilidade, da comunicação, né? Essas coisas acho que fazem parte digamos, das vantagens de trabalhar assim, né? Com familiares e trabalhar na empresa familiar. Teve uma época que eu achei que ia trabalhar com tecnologia e tal. Cheguei também fazendo alguns estágios nessa área de editoração eletrônica, algumas coisas assim. Mas depois as coisas foram me levando assim, a trabalhar com a minha família e já faz mais ou menos uns 23 anos que eu estou nessa pegada aí. Mas, enfim, acabei assim, entrando nesse mundo da gastronomia, primeiro para ajudar meu pai, meio que para, né, conhecer, também dar uma oportunidade assim. E eu gostei muito dessas questões assim, do dinamismo, de você estar sempre na rua, está sempre conhecendo pessoas, está sempre né, conhecendo novos produtos. E daí a questão de empreender vai acontecendo naturalmente, assim, quando você acha que você percebe que, sei lá, alguma coisa não está do jeito que você gostaria, você acha que eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer melhor, ou assim, você tem uma necessidade de se expressar, né? Daí esse é um caminho natural, assim, né? Abrir um negócio ou ampliar o negócio que já tem. Minha função no Marieta são várias, né? Assim, a gente é uma empresa relativamente pequena, então assim, as funções não estão, assim, nem sempre tudo é super compartimentado, né? Mas assim, entre as áreas que eu cuido bastante do operacional, né? Então assim, eu estou sempre visitando as lojas, conversando com a equipe, vendo a questão de atendimento, de qualidade de produto. Eu que cuido da parte de TI, assim, os sistemas que a gente usa, as configurações, tudo isso passa por mim também. E olho um pouquinho alguma coisinha de marketing, olho alguma coisinha de financeiro. A criação de novos produtos acontece de vários jeitos, né? Ao longo dos anos, assim, vários produtos já aconteceram de vários jeitos diferentes, né? Assim, então, assim, desde, por exemplo, vou dar exemplo, assim, já aconteceu de amigos nossos que frequentavam Marieta, mas gostavam de pedir um sanduíche, assim, que usava o ingrediente de um sanduíche com o ingrediente de outro. E a gente percebeu, que legal, realmente combina, né? E acabou botando no cardápio. Outro exemplo, assim, já teve um suco, por exemplo, sempre que eu estava resfriado, estava gripado, meio mal nas lojas, eu saía misturando um monte de coisa, assim, e bebia, assim, que me fazia sentir um pouco melhor, mais confortável. Daí deu certo, a gente acabou botando no cardápio. Mas também já teve coisas mais profissionais, já contratou consultorias que nos ajudou a desenvolver algumas linhas de produtos. Outras a gente percebeu, poxa, acho que tem um buraco aqui no cardápio. Daí a gente mesmo começa a pesquisar, estudar, testar e chega num produto. Às vezes tem, por exemplo, a gente tem um produto que leva que sai super bem, mas leva um ingrediente, esse ingrediente só está nesse prato, então a gente, poxa, vamos tentar usar esse ingrediente em outros pratos, até para diminuir desperdício, né? Melhorar a qualidade, né, do giro de estoque. São várias maneiras de um produto chegar no cardápio. Mas as principais hoje em dia seriam realmente a gente detectar novas tendências de mercado, né? Então assim, sei lá, a questão, sei lá, do vegetarianismo e veganismo, então assim, a gente está sempre um pouco mais atento com isso, tentando sempre que se criar uma linha nova, sempre tem algum prato que puxa por esse lado. A gente tem vontade de crescer para fora de Brasília também. Aí sim seria por meio de franquias, né? Porque acho que a gente ainda não tem as competências e a maturidade suficiente, o tamanho suficiente para ter lojas próprias fora da cidade, assim. Então a gente acha que o modelo de franquia funcionaria melhor para a gente.
E daí nesse caso já seria outros estudos, assim, entrar num mercado, numa praça totalmente nova já exige outros tipos de competência, outro tipo de análises que tem que ser feitas, assim. Para abrir novas unidades, para a gente, geralmente, depende muito da época, assim, né, do período, assim. A gente já abriu várias lojas, assim, a maioria das nossas lojas a gente abriu com capital próprio, né, assim, tirando a primeira, né, que realmente a gente precisou de, assim, desde ajuda de familiar, banco e tal, essas coisas, mas depois assim, cresceu e tomou uma robustez, assim, a gente conseguiu abrir já várias lojas com capital próprio, assim. Sobre entregas, assim, a gente já fez entregas no passado, né? Inclusive a gente já teve até uma loja que era exclusiva de entrega, né? Que hoje o pessoal chama de Dark Kitchen, mas tipo assim, 15 anos antes de existir esse termo, esse conceito de Dark Kitchen a gente já tinha tentado, mas do jeito bem tradicional, né? Tinha uma central telefônica, um monte de telefonista que atendia, anotava os pedidos, daí terceirizava a entrega para essas empresas de entregas, assim, que funcionou por um tempo, mas foi tanta confusão que a gente parou, ficamos alguns anos sem fazer entrega, até que surgiram esses aplicativos de entrega, principalmente o iFood, né, que hoje basicamente tem um monopólio atualmente aqui no Brasil desse tipo de serviço, né, que eles chamam de serviço full, né, porque eles vendem, eles entregam, eles fazem o saque, né? Então assim, é muito cômodo pra gente, realmente é muito fácil, assim, porque pra gente chega o pedido, a gente prepara, embala e despacha para o entregador do iFood, né? Então assim, hoje é o nosso principal meio de venda online, né, de delivery é o iFood, que é bom, é prático, mas é bem caro, assim, né? Enfim, tem que estar sempre pesando os prós e contras, assim. A Marieta, assim, é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade às vezes de comunicar e nem todo mundo entende. Ela tem basicamente dois tipos de operações diferentes, né? Existe a Marieta tradicional, né? Que é um formato meio de lanchonete, assim, geralmente pedido balcão, que você vai lá, vai para o balcão, faz seu pedido, a gente prepara, você faz o pedido, paga, a gente prepara e a gente te entrega depois, né? Geralmente são lojas que estão em algumas praças de alimentação, mas não obrigatoriamente. São lojas que têm um cardápio um pouco menor, mais enxuto, assim. E a gente tem as Marietas que são os restaurantes, né? A gente chama de Marieta Café. Que são lojas com serviço mais completo, com atendimento em mesa, com um cardápio maior, né? Com um cardápio bem mais extenso, com mais produtos. Então, assim, é um tipo de serviço diferente, geralmente é uma pegada diferente, assim, mas é sempre uma luta realmente, assim, porque às vezes, volta e meia, chega cliente numa lanchonete e pede, eu quero um risoto, daí, mas não vende aqui, daí o cara não consegue entender por quê. Enfim, são essas coisas que a gente está sempre trabalhando aí para tentar comunicar melhor, assim. Independente do tipo de operação da Marieta, sendo café ou lanchonete, assim, sanduíches, né, leves, saladas e sucos, vai ter sempre, assim, tá? Se não tiver isso, não é Marieta, assim. Sobre a precificação de produtos e serviços eu não entendo tanto, né, porque eu sempre trabalhei no comércio de alimentos, sempre vendi produtos a vida inteira, assim. Mas precificar tem vários jeitos, né? Tem o jeito fácil e o jeito certo, assim, né? Mas tem que dar uma estudada, assim, você realmente ter na mão toda a sua estrutura de custos e despesas, saber diferenciar o que é despesa variável de despesa fixa, custo e despesa, e a partir daí você começa a entender melhor, assim, né, o custo
o custo do produto que vai além só do custo da mercadoria, né? Também é o custo da mão de obra, é o custo, né, do gás, da eletricidade e levar em conta tipo o aluguel que você paga, todos esses, digamos, esses insumos que você precisa para que a empresa funcione. Então, quanto mais você tem isso na mão, quanto mais você sabe classificar isso aí da maneira mais correta, daí sim você vai começando a ter insumos, né, ter capacidade de precificar do jeito, digamos, correto, assim, o que seria o correto, assim, né, assim, que é o seu preço, né? Daí você faz o seu preço, assim, independente da concorrência, ou você sabe, assim, para eu ganhar tanto, eu preciso vender a tanto, assim, né? Esse é o ideal, assim. Nossos planos para o futuro na Marieta, a primeira é terminar essa questão da formatação das franquias, né? Realmente ter um plano de crescimento para fora de Brasília. Isso é uma coisa que já faz um tempo que a gente está maturando, bem lentamente, sem muita pressa. Além disso, a gente tem visto aí a gente acha que ainda cabe mais uma coisinha aqui dentro de Brasília também, então a gente está sempre mais ou menos de olho em novos empreendimentos que estão surgindo, novos bairros, novas coisas. Isso também é uma coisa que a gente está sempre antenado com isso. E também acho que o nosso foco, assim, no médio prazo é sempre tentar tornar a empresa mais eficiente, eficaz possível, assim, e melhorar nossos controles, melhorar, assim, realmente, assim, nossos processos. Acho que a gente ainda a gente faz tudo muito assim, muito nesse esquema de empresa familiar, às vezes algumas soluções muito caseiras, né? Tentar profissionalizar a gestão, assim, porque acho que a gente já está numa fase já estamos maduros o suficiente que a gente precisa realmente dar uma profissionalizada mais na gestão, assim, né? Até para a gente ter mais subsídios para poder crescer com mais segurança, assim. É sempre ruim, né? É péssimo, assim, fechar uma loja, assim. Primeiro a questão de, né, os custos são caros, assim, a multa, né, do pessoal que você tem que pagar, às vezes assim, todo o transtorno de tirar equipamento, assim, é sempre ruim, né, assim, nunca uma tarefa fácil e agradável, assim, mas infelizmente, assim, se uma loja não tá, né, dando resultado, e a gente já acha que já esgotou todas as possibilidades, a gente não deu conta de reverter, a gente tentou, ficou anos, às vezes tendo prejuízo com uma loja, daí tem que fechar, assim, não tem como, assim. Na história da Marieta, ela tem alguns marcos muito importantes, né, assim, acho que a abertura da segunda e da terceira loja, acho que são fundamentais para mim, os mais importantes, porque sedimentaram, né, realmente o crescimento e a consolidação da marca na cidade, que são as lojas do Conjunto Nacional e do Parque Shopping, né? São duas lojas que realmente marcaram uma geração, acho que muita gente que foi adolescente nos anos 80, 90, comeu um sanduíche do Marieta em algum momento. Eu acho que o surgimento do primeiro Marieta Café também foi um marco importante, né? Que eu acho que foi uma operação que nos deu muita oportunidade de explorar novos conceitos, novas ideias. O surgimento do Marvin também fundamental, né? Fundamental, assim, acho que foi uma segunda marca que a gente criou, né? E que hoje uma ajuda a outra muito, assim. Eu acho que esses foram os principais marcos, assim, né? Quem está pensando em empreender, primeira coisa, assim, que tem que, acho que ter em mente, assim, acho que não tem que ter medo de trabalho, sabe? Realmente, se você quer empreender, assim, lógico que a gente espera colher esses frutos na frente, ter uma independência lá na frente, mas assim, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que não pode ter medo de trabalho, de realmente meter a mão na massa,
né, arregaçar as mangas, assim, porque às vezes, e principalmente assim, eu conheço mais o ramo de alimentação, né, mas eu vejo muita gente que às vezes tem um dinheiro parado, tem um investimento lá, tá achando que tá meio chato e acha que é só, sei lá, botar uma grana, montar e que o negócio vai se tocar sozinho. Não, não é assim, isso demanda muito tempo, muita energia. Assim, sabe, vai depender basicamente de você, assim, da sua organização, de se vai ter mais tempo ou menos tempo que o empreendimento vai precisar de você estar lá para ele começar a gerar um pouco mais sozinho, né? Mas é como se você estivesse gerindo um ser vivo, né? Que geralmente nasce frágil, dependente dos pais, da mãe, né? E que você vai lá nutrindo e ele vai crescendo e um dia ganha a vida, né? Assim, eu acho que um empreendimento, essa analogia funciona mais ou menos assim. Então, acho que esse é a primeira, né, sugestão que eu dou, assim, que eu falo, não, sabe, a não ser lógico que você vai investir assim, já entrando com um sócio, operador, ou se você vai investir já assim. Não, que já fica claro desde o começo. Não, eu vou botar a grana, mas você vai tocar, assim, daí se tiver esse tipo de acordo, né, daí tudo bem. Em segundo lugar também essa questão assim de gostar de, né, trabalhar com pessoas e liderar pessoas, assim. Isso para mim hoje é um dos maiores desafios e dificuldades, assim. Realmente você tem que gostar muito e saber fazer isso bem. Acho que isso é primordial, assim, quanto melhor você fizer isso, acho que até mais rápido você consegue fazer com que uma empresa consiga, né, dar seus próprios passos sozinhos, assim, mas acho que é isso, né, não ter medo de trabalhar e saber lidar com pessoas, assim. Se fosse para dar, assim, conselhos, né, para quem quer empreender, o que eu digo, assim, primeiro tem que estar preparado para trabalhar bastante, né? Não pode ter medo de trabalho, assim, realmente você tem que estar disposto a gastar muitas horas, às vezes fazer alguns sacrifícios pessoais, né? Para no futuro colher esses benefícios. Eu acho que você tem que gostar de trabalhar com pessoas e entender as pessoas e liderar pessoas e saber que isso é difícil, sabe? Eu mesmo, assim, luto com isso diariamente. Essa questão de gestão de pessoas, assim, eu acho que às vezes também, assim, tem um conselho que é meio clichê, mas o que eu acho que é importante, assim, também às vezes, além de, assim, tentar trabalhar com algo que você gosta, acho que é mais importante também você tentar identificar do que você é bom, né, assim, que nem sempre são coisas são a mesma coisa, né, assim, mas principalmente conhecer um pouco o mercado que você quer atuar. Se possível, já ter trabalhado antes seria o ideal, né? Assim, porque eu mesmo, por exemplo, já recebi vários amigos que nunca pisaram numa cozinha na vida e falaram, não, meu sonho é ter um restaurante. E assim, e eu falo, ó, toma cuidado, né? Assim, meu pai teve sonho também, nunca tinha sido chefe, mas deu certo. Então pode ser que, né, acho que para muita gente dá errado, assim. Mas enfim, é isso, estude bastante, conheça, sabe, o que você quer, com o que você quer trabalhar, conheça algumas técnicas de gestão, porque tudo isso, assim, não é obrigatório, mas assim, acho que vai tornar o caminho um pouco mais suave, mais fácil, né, porque às vezes não precisa ser tão, assim, atabalhoado, como às vezes acaba sendo, né, assim, acho que as coisas, se você puder contratar profissionais para te auxiliar, consultorias, né, identificar boas consultorias, porque também tem muita gente aí que às vezes não é tão bom, assim, todo tipo de coisa eu acho que ajuda, assim, bastante. O Maria Tem Uma Árvore representa para mim, assim, primeiro é o meu ganha-pão, né, o que eu faço há 20 e tantos anos e muito, né, sangue, suor e lágrimas, assim, investido nisso aqui. Eu acho que tem a história, né, isso conta um pouco da história do meu pai, da minha família também, que é uma história muito bonita, muito legal. E, enfim, eu acho que tem um pouco, assim, também conta um pouco da história
da cidade e observar assim, os pontos onde o Mareta estão, o que isso representa para a cidade. Não só pelo Mareta, mas assim, é porque também a gente vai atrás de onde está, assim, por exemplo, o Conjunto Nacional, nos anos 80 e 90, foi assim, um centro social da cidade muito importante. Então a gente estava lá, né? O Parque Shopping também sempre foi, final de semana, uma possibilidade de lazer para a cidade, na época ainda muito carente, né? Que hoje em dia você tem muita opção, né? Mas quando você lembra da cidade há 20 e tantos anos atrás, há 30 anos atrás, assim, eram muito menos opções de lazer, né? Então a gente foi atrás também de estar junto com essa história, né? Depois da vinda aqui pro plano, para as lojas de rua também, enfim. Então é isso, eu acho que a Mareta conta um pouco da história, da minha família e um pouco assim, estamos presente um pouco na história da cidade também juntos, assim, né?